Olá, meus amigos. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, num quase pós-pandemia, nós estamos aqui inaugurando o nosso canal no YouTube. Eu e meu querido parceiro Átila estamos aqui na sede do Parque Montanhas. Vejam vocês como são as coisas. Esses anos todos aqui funcionando, e nós já teremos todas as informações necessárias ao decorrer da nossa matéria de hoje, sobre esta sede magnífica que eu ignorava. Peço perdão a todos os demais correligionários, né, os amigos do turismo, né, que eu tivesse ignorado um lugar tão espetacular como esse. E claro, não é um acesso que se diga fácil, mas hoje já está bem mais bem tratado o trajeto para você vir da pista até a entrada do parque. E aqui há uma infinidade de maravilhas que não só nós, os teresopolitanos, ignoramos, mas principalmente o mundo do turismo. E é por aí que o nosso programa vai ter caminho. Falando em caminho, nós vamos fazer hoje um pedaço da trilha do Jacu, não é isso? Exatamente. Para vocês terem uma ideia. Fora todas as maravilhas que nós vamos tentar apresentar para vocês no dia de hoje, é muito importante saber que entre tudo isso você tem acesso ao Parque Montanhas, tanto pela área do outro lado, na subsede, como pela sede principal aqui, e a entrada é franca. Portanto, não há desculpa, né, para não vir visitar o Parque Montanhas, que eu estou já fascinado só aqui na entrada, só aqui na sede, você já se encontra num pedaço pequeno do paraíso. Bom, o que nós temos de importante para deixar marcado é a importância que essa sede tem dentro do nosso município, sendo que nós temos esse privilégio de termos 3 parques no município só, né? O federal, o estadual e o municipal. E eu vou conferir se uma informação que me chegou é fidedigna, é real, de que entre parques municipais mundo afora, esse é um dos maiores, se não o maior. Portanto, no decorrer do dia, nós vamos estar levando a você todas essas informações. Tá bom, gente? Então agora é o seguinte, vou apresentar aqui os meus amigos do Rota Certa, que são colegas de turismo. Além disso, são pessoas dedicadas profundamente à questão turística, não só no que tange ao trabalho com o turismo, mas também com a consciência ambiental e com todas aquelas ações que se pode fazer para melhorar a vida do nosso povo brasileiro. E isso diz respeito a fazer com que os habitantes do entorno de parques, sejam eles municipais, nacionais ou federais, e aqui a abelhinha que está em extinção, que nós temos que tomar cuidado, ela pode ficar voando à vontade, que não vai atrapalhar. Então, conclusão da história, que nós temos aqui à minha esquerda nossa querida Cláudia Muniz e à minha direita o meu querido Marcos Alfred. Pô, mas aí é muito chique, né? Marcos Alfred. Então, que são os dois responsáveis pela Rota Certa. A Rota Certa oferece inúmeras possibilidades para você que gosta do turismo ecológico, para você que gosta do turismo de montanha, para você que gosta de uma cavalgada ao luar. Você terá na Rota Certa todas as informações necessárias para que você venha a Teresópolis desfrutar do que há de nosso melhor. Tá bom, gente? E aqui, nos premiando com a sua presença e com o seu apoio, a nossa querida Carol, que é a responsável aqui pela sede, e através da Carol nós vamos ter todas as informações pertinentes à história da formação da sede. Tá bom? Agora é hora de seguir o Jacu. E lá vamos nós. Vamos lá. Alex, a gente está no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, aqui na sede. A gente está fazendo a trilha do Jacu. Ela tem aproximadamente uns 890 metros. Tá? Isso é circular, se eu também entendi. É circular, uma trilha muito bonita. A gente pode dizer que serve para terceira idade, né? Fácil, né? Super leve. Muito fácil, bem tranquila. Ao longo da trilha tem alguns pôsteres
dos animais que frequentam aqui a trilha, né? A trilha do jacu, porque tem muito jacu. E a gente está mais ou menos a uns 550 aproximadamente de altitude em relação ao nível do mar. Tá bom? Esse aqui é mais baixo que a cidade. Mais baixo que a cidade. Tá. Tá bom? Vamos seguir? Vamos embora. Vamos conhecer a trilha? Enquanto a saúde estiver em dia, lá vamos nós, mascarados, que são nós mesmo. Essa manchinha vermelha na árvore aqui ó, é um bioindicador de ar puro, né? Assim, tá sinalizando que o ar tá bacana, né? É um líquen, né? É um líquen, exato. É um vegetal que só surge em áreas de ar puro. E ar puro. Ele é mais Maravilha. sensível, né? É. E temos aqui também, ó, bem interessante, é o pau-jacaré. Isso que eu ia dizer, isso aí não se vê Tá todo vendo? dia, né? Que lindo. Não, olha só como é que ele é bonito. Não, e o jacaré, se eu tenho bem entendido, ele não é milenar, mas é centenário. Uma árvore que vai crescendo, isso aí fica um jacarezão, né? Um jacarezão. Vira crocodilo, correto? Alligator, né? É um alligator é um jacaré, né? É. Crocodile, ele sai de alligator. Ele sai de alligator para crocodile. É. Antigamente, antes da gente pegar aqui a unidade de conservação, aqui era fazenda Urso Branco, e os proprietários provavelmente colocaram esses pinheiros, você vê que é uma região de bosque, e acreditando, de repente, um fator mais estético. Mas para a nossa Mata Atlântica, não é o ideal ter esse tipo de espécie aqui. Entendi. Porque você observa, como o Marquinhos falou, a questão que você vê que como é que a mata ela não floresce, ela não vive. Não vira uma floresta plena. Não vive, só ele prevalece. Entendi. Lembra muito essas florestas que você vê no exterior, que tem muito de uma espécie só, e vira bosque, né? E do lado você não tem nada. Entendi. E essas árvores aqui, será que na ocasião foi só para vamos dizer assim, uma observação estética da natureza, ou foi colocada aí no intuito de uma vez crescidas serem cortadas para uso da madeira? Talvez, ainda que talvez não seja uma madeira adequada, não tenha muita utilidade, não seja uma madeira de qualidade, eu acredito que seja estética. Mas ela foi plantada, ela não nasceu aqui. Não é endêmica da Mata Atlântica? Não é. Então é o chamado exótica, né? Sim. Tá certo. E você me havia dito que a ideia é, no decorrer do tempo, fazer a substituição de forma correta. Isso, por árvores nativas, daquelas mudas que você observou ali. Maravilha. E a gente valorizar a nossa Mata Atlântica, né? E a gente tem muitas espécies aí ameaçadas de extinção, espécies raras, e a gente poder colocá-la aqui onde ela pertence, na verdade. Perfeito. Meus amigos, olha, um dos detalhes importantes aqui nessa trilha, é a trilha do Jacu aqui no Parque Montanhas, na sede principal, que eu estou experimentando, então já posso dizer a vocês, eu como um senhorzinho que sou, né não? Então é o seguinte, realmente isso aqui nós vamos poder denominar como um passeio no parque, porque não é uma trilha, porque trilha normalmente envolve uma certa sobe e desce e tal. Aqui tudo é de um ameno total, quer dizer, aqui a gente vê que tem a rampa que a gente subiu, né? Mas é assim, não se sente nada, é super agradável, além de, né, tá no meio do ar puro, né? Exatamente. Então é isso, muito importante para vocês, tanto nós teresopolitanos, quanto vocês que têm a oportunidade de vir aqui nos visitar, lembrem, se tem amigos, parentes, familiares que já têm uma idade mais avançada, não há problema, desde que não tenham problemas, digamos, estruturais, né? Quer dizer, se o pessoal não pode caminhar é diferente, mas se puder caminhar e gostar de ar puro, é por aqui. E vão levar uma lembrança inesquecível, com toda certeza. Meus amigos, então aqui na tertúlia que nós estamos conversando sobre o espetáculo que é essa trilha e a facilidade que ela tem, já comentávamos sobre a possibilidade e a Carol já nos adiantou que estão fazendo estudos e preparando para que nessa trilha também se possa fazer a visitação de cadeirantes.
E ao dizer isso, a Cláudia e o Marcos lembraram da cadeira Juliette, que a Cláudia vai nos contar aqui como é que é essa cadeira Juliette, que eu pessoalmente ignorava. Mais uma das minhas ignorâncias, né? Vamos lá. A cadeira Juliette, ela foi projetada por um engenheiro que a esposa teve um problema de saúde, de locomoção e não pode mais caminhar. Então eles projetaram isso e começaram a fazer trilha. Ganhou uma repercussão tão grande que eles começaram a ser patrocinados. Cada parque que eles visitam, eles doam uma cadeira. O Parnaso, o Parque Nacional aqui em Teresópolis, tem uma cadeira dessa. Você se inscreve como voluntário e agenda no parque para poder usar a cadeira dentro do Parque Nacional. Mas eles também permitem que você faça um pedido, uma solicitação para tirar a cadeira de lá para levar para outro parque. Então pode ser uma possibilidade da gente trazer aqui para fazer uma atividade com cadeirante também. Aí precisa toda uma logística de pessoas dispostas para ajudar a carregar, porque a cadeira tem uma roda e 4 alças. E a gente precisa ir revezando as pessoas no auxílio para conduzir esse cadeirante. Mas nós já fizemos e vale a pena todo o sacrifício, porque a realização é muito grande. Certo. Nós levamos um ex-aluno meu, um cadeirante, e na época ele tinha 16 anos, pedimos autorização aos responsáveis, uma pessoa da família nos acompanhou e nós com a nossa equipe fizemos a atividade com ele. Perfeito. Então assim, precisa ver que tipo de atividade que o cadeirante está acostumado, qual a expectativa, o que ele pretende vivenciar ali, né? Porque a gente não pode querer impor também uma coisa que não está dentro da condição da pessoa. A pessoa não faz esforço nenhum, mas a emoção é muito grande. Então tem que ver, a gente tem que dimensionar isso tudo, né? O quanto de alegria que a gente vai proporcionar, né? Quais os benefícios daquilo ali. Então um projeto que vale a pena se dedicar. Qualquer pessoa pode ser voluntária da cadeira Juliette, tem site, você se inscreve, você procura se informar e vale a pena. Bom, então o que nós vamos fazer durante o nosso trabalho de hoje lá na frente, quando nós dermos todas as coordenadas para entrar em contato com a sede do parque, com a rota certa e com vocês, oferecendo as páginas, os sites e os locais onde as pessoas podem obter todas essas informações, Exato. Podem se inscrever, podem ser voluntários, etc. É um trabalho muito lindo. Agora uma pergunta, essa cadeira, ela tem patente reservada? Tem. Tem. E aí, se o parque aqui quisesse uma cadeira dessas, qual seria digamos assim, o procedimento? Entrar em contato com O engenheiro que projetou. E ele com toda certeza vai... uma volta ao mundo divulgando a cadeira. Maravilha. Então ele possivelmente vai querer colocar uma cadeira aqui também, né? Com certeza. Tá certo. Se ele estiver próximo da gente aqui, acredito que sim. Maravilha. Aqui, meus amigos, na sequência que demos na trilha do Jacu, a gente passa na porta de entrada da trilha da Pedra Alpina, que já é uma outra categoria que o Marcos gentilmente vai nos informar aqui de que se trata, como é que funciona e o que nós vamos encontrar nessa trilha. Marcos. Essa trilha é uma trilha que pode se considerar pesada, né? Classe 3. A gente aconselha levar água, protetor solar, um boné, um óculos. Proteção, né? Proteção o tempo todo. É uma trilha de 2 km. Também, se possível, um bastão para apoio. Ela tem aproximadamente 2 km. E, vamos dizer o ponto alto dela. Exato. É uma vista maravilhosa da subsede, que é... dá para ver daqui a Pedra da Tartaruga? Dá para ver. Olha. Né? E a região em torno aqui, tem um aras enorme aqui na frente também, muito bonito também. É uma trilha que não é para terceira idade. Aqui já tem o pessoal mais preparadinho, mais experiente. Tá? Crianças, eu não sei que a Carol se permite a partir de que idade? A gente não tem uma
idade mínima, aí vai da responsabilidade E do do- praticante, né? Eu acredito que assim, com uns 10 anos, acho que seria o a ideal. partir de 10 anos, A partir né? de 10 anos. Mesmo assim, sob a responsabilidade dos responsáveis, exato, né? Claro. Porque tem que assinar o termo de responsabilidade. Exatamente, o que eu ia ali, dizer. O termo de responsabilidade é definitivamente como é que se diz, uma obrigatoriedade, né? Olha só, aqui nós estamos vendo, aqui estão todas as informações. A altura, tem ali classe 3, o que já comentávamos eu e a Carol sobre essa questão da informação para o leigo, né? Exatamente. Classe 3 que seria na tua categoria pesada, que é uma trilha, né, pesada. Então ali, e assim consecutivamente em outros lugares, colocar leve, moderada, pesada, enfim. Exato. Terreno, ganho significativo de elevação, ou seja, que ele vai em subida o tempo todo. Exatamente. Pessoas, tem que ser pessoas que estejam em estado físico bastante em dia, vamos dizer assim, Isso. né? E a altitude final alcança-se 1.280 metros, que já é uma alturinha bacana. Bacana, dá pra ver muita coisa bonita. E o tempo estimado 1h40 para quem está Tá seguindo essa média. Essa média aqui. Essa média, quer dizer, pessoas menos treinadas. 2 horas e 10, 2 horas e 15. 2 horas e 10, 2 horas e 15. Muito bem, excepcional. As recomendações, como você falou, água, protetor solar, vestimentas confortáveis, né? Exatamente. Um bastão, enfim. Mas isso se a rota certa for a responsável do guiamento daqueles que os procurarem para fazer a trilha, para visitarem o parque, aí vocês já orientam a turma toda, já vem todo preparado. E essa é a responsabilidade da rota certa. O mais importante disso tudo, traga seu lixo. Isso, fundamental, fundamental. Porque Não. cara vai... Vamos botar a coisa do tamanho certo. Não é porque tem gente que se confunde com as expressões. Não é traga seu lixo de casa para largar aqui. Exatamente. Leve embora o lixo que você produzia aqui. Se você levar lixo para lá para cima, já estou aqui comendo a máscara. Essa máscara é o fim do mundo. Para você que estiver fazendo a trilha, né, o que você tiver para carregar, como por exemplo, de repente você leva um lanche, alguma coisa, todo o material esse você tem que trazer de volta para colocar. Inclusive casca de fruta. Sim, isso é muito importante. É uma coisa que pouca gente tem noção, minha gente. É essa questão de cascas de frutas. Eu, por exemplo... para formiga, não sei o Não, quê. para formiga não, para adubar, inclusive, né? Essa ideia que nós temos de que a casca de fruta ela pode servir como se fosse até um material por ser orgânico, material para composto, para uma compostagem, para que seja, isso em âmbito urbano. Na natureza, e uma natureza preservada como essa aqui do parque, o risco de que se contamine os animais da área através de uma casca de banana, através de uma casca de tangerina, de laranja ou de qualquer outra fruta, ou mamão, o que for, que os animais possam vir a consumir, porque você atirou na natureza com toda a boa vontade e acreditando que estava colaborando, né? Para adubar a natureza. Há 20, 30 anos a gente tinha essa cultura. Pois é, até como diz o Marco aqui, há 30 anos atrás pensava-se assim, mas já evoluímos o suficiente para saber que é predatório digamos, o descarte de material ainda que orgânico. Ou seja, se você trouxer frutas e outras coisas para consumir durante o seu passeio numa trilha, qual seja ela em parques nacionais, federais, estaduais ou municipais, por favor, conscientize-se e comunique a todos os que você possa, espalhe que tem que levar de volta o lixo que trouxe, o lixo que consumiu. E principalmente, não deixar cascas de fruta ou outros na natureza, porque isso aí pode impactar negativamente e profundamente as espécies endêmicas da região. Exato. Tá bom, gente? Então, prestar sempre muita atenção nesse fator de que não é porque é orgânico que pode largar em qualquer lugar, correto? Carol, você tinha sugestões para nos informar, né? Para a gente colaborar com o parque vamos dizer assim, conscientizar não só os potenciais turistas, mas principalmente a nossa população teresopolitana, que deve fazer uso do que é seu. Você ter uma riqueza dessas em mãos e não usufruir é realmente algo incompreensível. Então, o que você sugeriria? Quais são, diríamos assim, os 3 pontos principais que você apontaria como o comportamento e a busca pelo lazer e o prazer de estar aqui visitando as trilhas do parque?
importante quando você vai em qualquer unidade de conservação, independente de qual categoria ela esteja, é você buscar informações sobre a unidade, as normas que você tem que se adequar. O que é permitido, o que não é permitido, para você não ter uma surpresa e você planejar o seu passeio da melhor forma possível, consciente. Então, quando você entra no parque, a primeira coisa que você tem é um termo de compromisso. Perfeito. Ali você está explorando todas as normas ou leis. Pode baixar a máscara um pouquinho, claro, tem que ser, porque senão a gente não vai ouvir, Clarinha, o que você está dizendo. E a partir do momento que você assina esse termo, você está se responsabilizando pelos seus atos praticados ali. E é claro que é uma questão de bom senso, prestar atenção nas sinalizações existentes, dos avisos que são mais impertinentes. A gente tem um problema muito sério com fogo. Fogueira. As pessoas ainda têm um hábito muito comum de achar que porque você está num parque, você pode fazer uma fogueira para um campinzinho. Deus me livre. É uma coisa assim que é uma um dos bomba. Maiores problemas. É uma bomba, né? Sim, um vento que passa, uma fogueira. Não, levou uma fagulha, tchau. Você é capaz de acabar com um ecossistema, milhões de espécies por causa de um ato desse. Então você está atento às normas, como você tem que estar dentro de uma unidade de conservação. Fogo de jeito essencial, nenhum. De jeito nenhum. A questão dos animais domésticos também. As pessoas têm muito hábito de pensar, porque eu vou para a natureza, vou levar meu animal. Sabe como pet, seja cachorro, seja gato, seja até uma arara, qualquer um que seja, ele quando vem de fora entra na mesma questão das cascas de frutas que você mencionou ali. O animal de fora ele traz outros tipos de doenças que a fauna silvestre não está acostumada. A partir do momento que um animal desse traz uma doença e passa por uma fauna... A gente teve um problema, um exemplo que eu estava comentando com ela, de um cachorro do mato com sarna. A armadilha fotográfica pegou ele. Cachorro do mato com sarna? Cachorro com sarna, que provavelmente ele pegou de um animal doméstico. Com toda certeza. Que não é. Ninguém conseguiu pegar, a gente ainda tentou pegar de várias formas o animal para poder tratar, o setor de biodiversidade tratar. Não conseguiu e provavelmente ele contaminou outros, né, da sua espécie. Sim, então assim, acho que você está atento em relação às normas de qualquer lugar que você vá, você tem que planejar o que é permitido e respeitar o horário, porque nenhuma norma existe à toa. Elas existem um porquê, as pessoas querem, tudo tem um porquê. Não, e passou por vários estudos, por vários especialistas no assunto. Sim. Não é uma norma que você sentou tomando um cafezinho com um amigo no bar e disse, olha, vamos botar essa norma aqui para... Só porque eu quero, não é. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena pontuar é a questão de você não deixar rastros, né? Perfeito. Você andar, você fazer o mínimo de impacto possível. Você não tem que abrir picada, você não tem que arrancar planta, nada. Quanto mais você quer justamente a conservação. Você utilizar, a gente tem a preservação, que é o que já existe, essas áreas que a gente não está adentrando, e a conservação, que é você poder usar o espaço natural em harmonia com a natureza. Então você passa e deixa o mais intacto possível o local que você passa. Gostei muito dessa... Você vai fazer a gentileza para mim, vai me dar uma repetidinha nessa diferença. Lá se vai o meu porrete. A conservação e preservação? Há uma diferença aí fundamental e eu quero frisar isso aí. Então, vou botar então como a nossa unidade. Ela é uma unidade de conservação integral, de uso integral. O intuito dela, entre os objetivos, é preservar as espécies, os recursos hídricos, fauna, flora, e a gente poder utilizar esse espaço de uso público nos locais determinados. Então, se a gente pode entrar na trilha do Jacu, a gente não pode fazer um atalho nos lugares determinados. Isso é a conservação. Você utilizar um espaço natural de uma forma que você só possa usar os limites determinados no parque. Então você as linhas ali autorizadas e permitidas que não vão causar impacto. Exatamente. E que você não deve sair delas. Bom, exatamente. E essa é a preservação. Conservação. A conservação. E a preservação? A preservação é o ato de você ter ali as espécies e elas, o lugar é delas. Intocadas. É isso aí. Então, existem várias categorias. Você às vezes pode ter um acesso, por exemplo, de um pesquisador. Sim, mas isso porque existem zonas que são as zonas intangíveis, que são zonas que são extremamente restritas. Ali para ninguém. Que geralmente para um habitat, por exemplo, de uma espécie que só existe ali, seja de um animal, de uma coisa. Então, só um pesquisador autorizado que pode acessar essa área. Temos vários níveis, mas a área de preservação seria isso. É a área que você não deve entrar. É a área totalmente, vamos dizer, totalmente limitada, que só permite... Para a natureza. Exatamente, dela. É isso aí. E a área de conservação é a nossa, que a gente pode usar em harmonia junto com ela. E que vai se fazendo a manutenção para que se conserve Exatamente. Bem. Muito bem, é isso aí, meus amigos, vejam bem. É fundamental que tenhamos essa consciência de que não é só o fato de, bom, o parque é nosso, vamos lá, vamos desfrutar, e chegar aqui de qualquer forma
e comportar-se como se estivesse numa área de natureza qualquer não preservada. Um parque nacional, um parque estadual ou um parque municipal são áreas de preservação e conservação da natureza para o nosso usufruto e para as nossas futuras gerações. Portanto, o conselho da Carol foi absolutamente imprescindível, ou seja, antes de você ir fazer uma caminhada, uma trilha, passar um dia, vamos chamar assim, passar um dia no parque com a sua família, tome as devidas providências de saber o que ali lhe demanda. E como você já ouviu, aqui no Parque Montanhas, você ao chegar vai assinar um termo de responsabilidade em relação ao que você vai fazer aqui dentro. Meus amigos, aqui já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa visita fantástica aqui na sede do Parque Montanhas, sentado aqui com a minha amiga Cláudia Muniz, com a nossa querida e dileta Carol, responsável, e o Marcos Alfred, né? Aqui eu vou ter o prazer enorme, vou ter a honra de receber das mãos da Carol este livro comemorativo dos 10 anos do Parque Municipal. Vocês veem, 10 anos não são 3 dias, gente. E muitos teresopolitanos de raiz, teresopolitano da nata, teresopolitano da gema, não têm a menor ideia da existência desse parque. Vocês podem acreditar numa coisa dessa? Então, nós vamos estar trabalhando da melhor maneira que pudermos, com o apoio do próprio parque, com a Carol, através da Rota Certa, que está incansavelmente fazendo esse trabalho e divulgando, para que você, meu amigo, minha amiga teresopolitano, possam vir a desfrutar do que lhe pertence, dessa riqueza, desta maravilha, desse luxo. E para dar continuidade, que eu havia dito que ia perguntar a Carol, era sobre se esse parque municipal era o maior da nossa região ou o maior, quiçá, do mundo. Mas ela me disse o quê? Sim, é o nosso parque municipal, ele é o maior do Brasil. Botei a máscara e tira a tua. Pois é. Ele é o maior parque na esfera municipal e no Brasil. E a nossa intenção é que ele aumente, né? Nos planos que a gente tem, ele sempre está passando por novos processos de delimitação e da gente poder ampliar cada vez mais esse parque que a gente tem. Antes que os predadores cheguem e destruam os entornos que são, vamos dizer, passíveis de vir a fazer parte do parque. De preferência. Maravilha. Bom, nos levantamos com toda a honra e aqui, meus amigos, recebendo isso aqui, para mim é um troféu. Que bom. Estou recebendo esse troféu aqui, Montanhas de Teresópolis, Parque Municipal, 10 anos. Isto é um luxo. E a Carol vai também nos informar agora como você aí em casa, porque isso foi uma edição limitada, não é? O físico, né? O livro físico. Portanto, infelizmente não está acessível para todo mundo, mas estará acessível no formato e-book, que você poderá baixar, tanto ele quanto o outro livro que foi lançado recentemente, que nós vamos falar dele também, que é o livro Admiráveis, né? Exatamente. Que é um espetáculo também, tá bom? Aqui está o prêmio, o troféu recebido. Vamos lá. Carol, vamos deixar a nossa querida Cláudia nos dar um passeio por esse mundo do livro comemorativo dos 10 anos e, na sequência, sobre o Admiráveis. Vamos lá, Cláudia, a palavra é sua. Então, o livro, né, ele foi lançado há 10 anos atrás, né, de existência do parque, porque era uma área que era depredada, parte da Pedra da Tartaruga era depredada. Quando, com a instituição do parque, a existência do parque, começou a criar normas, né, de sustentabilidade, porque aquilo ali precisa se manter, né? Então, com guarda, com uma portaria, e isso, a Pedra da Tartaruga começou a ter um outro, assim,
começou a ser vista de uma outra forma. No livro tem uma foto nossa fazendo rapel na Pedra da Tartaruga, mesmo antes dele ser parque, porque isso aqui era ponte, sempre foi ponte de alpinista. O Mozart Catão treinou, era tipo parque escola, né? O Mozart Catão treinou muito no parque municipal, antes de ser parque. Né? Então tem um valor essa foto tá inestimável. Genial. Essa foto já vai ser colocada depois aqui na matéria. Maravilha. Então assim, a gente teve muito orgulho, sempre teve paixão por Teresópolis, né? Isso pra gente, quando a gente acompanhou o nascimento do parque, agora os 10 anos, o livro lançando os 10 anos, mostrando as belezas que tem aqui, porque é muita riqueza, né? Só vindo, o teresopolitano precisa vir conhecer esse espaço, né? Conhecer, porque a gente só preserva aquilo que a gente conhece, que é aquilo que a gente ama. Então a gente precisa criar essa relação de pertencimento. Essa é a palavra da hora. Essa é a palavra da hora, pertencimento. Né? E nessa questão do pertencimento vem a questão do turismo de base, envolver a comunidade do entorno. Ele tem que se sentir pertencente a esse espaço, aquilo ali tem que fazer parte da vida dele, economicamente também. Justo, né? Que é a sustentabilidade. Exatamente, né? Então isso é uma coisa que eu tenho certeza que os administradores do parque têm essa intenção, né? E a gente precisa, porque a gente vê uma evolução muito grande da existência do parque, todas as medidas que foram tomadas ao longo desses 11 anos, como que está crescendo, né? Como as pessoas estão curtindo isso. Mês passado foi aberta uma nova trilha onde dá acesso para você ter a visão da mulher, da Pedra da Tartaruga, porque antes você levava o cliente na Pedra da Tartaruga, mas cadê a tartaruga? Você só vê de longe, né? Então aqui na sede, né, principal tem várias trilhas, da Pedra Alpina você vê a tartaruga, né? Então assim, nitidamente, no caso. É muita coisa legal para se ver. E esse ano, né, esse mês, né, foi lançado, em agosto foi lançado, Lindo. no Admiráveis, que é a ave fauna do parque, né? São muitas aves que nós podemos contemplar aqui. E para a gente contemplar, a gente precisa ter o olhar de ver, né, e o ouvido para escutar. Não adianta falar assim, eu ouço, eu falo, eu escuto. Não, você tem que prestar atenção, olhar com os olhos de ver, né? Porque a natureza está aí, você passa por ela sem perceber. Então vale a pena. Eu gostei dessa expressão, olhar com olhos de ver. Né? E ouvir com ouvidos de ouvir. Né? Porque senão passa a ser só uma imagem, só um ruído, aquilo ali tem que ter um significado. Né? Nós temos a graça de poder morar no Holiday, que é o bairro anterior aqui a Santa Rita, e a gente, em um mês, a gente está marcando já as aves que a gente já viu na nossa casa. Já identificou? Já identificamos. Então, assim, realmente a fauna é uma coisa assim exuberante, mas você, pássaro principalmente, você admira cedo, né? Você acorda com o som dos pássaros. Exatamente. Né? 10 horas da manhã você não consegue ouvir já ouvi-los mais. Não, e até porque a própria vida humana já toma seu ritmo, e esse ramo que existe no ar, que a gente não se dá conta, mas que ele existe. Os motores dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus e tal, fica essa coisa que a gente não sente, que já absorveu. Mas quando você está na natureza, você sente a diferença disso aí. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, que me veio à cabeça agora aqui, nós tivemos um visitante inglês, um biólogo estudioso inglês, lá no Parque Nacional, que ele veio justamente, ele era especialista em pássaros, e ele soube que o Parque Nacional da Serra dos Ogros reunia uma das maiores quantidades e variedades de pássaros identificados e a identificar. Então ele veio para isso, e as armadilhas que ele colocava essas armadilhas. De vez em quando apareciam alguns bichos diferentes também. E ele colocava armadilhas sonoras e armadilhas fotográficas também, né? Para captar. Olha, saiu daqui chorando. Né, prometendo que ia voltar, ia dizer assim que ele tivesse, porque essa turma toda é subsidiada, né, esses pesquisadores e tal, que assim que ele conseguisse subsídios de novo, ele voltaria ao Brasil e voltaria ao Parque Nacional para fazer uma sequência desse trabalho dele. E vocês sabem que os ingleses, em matéria de observação de pássaros, no mundo,
né, entre os observadores de pássaros, parece que os ingleses e os canadenses, e agora entrando com força os japoneses, E os né, chineses, são os maiores, digamos assim, apreciadores e que se dedicam a isso, né? Hoje em dia já existem Existe o turismo. já existe o turismo de observação de pássaros. É um negócio fabuloso, com muito, digamos assim, muito por fazer ainda aqui no nosso país, que é digamos assim, um poço, um tesouro, né? Vamos dizer, um baú de tesouro de fauna, flora e isso tudo. Então nós temos muito por fazer, desde sempre quando tenhamos a consciência de que somente cuidando do meio ambiente que nós vamos acessar tudo isso. Não vamos entrar aqui em detalhes negativos. A nossa proposta é sempre positiva. Então, o que há de positivo aqui dentro do Parque Municipal, já depois dos seus 10 anos de vida, né? Hoje ele está completando já quanto, Carol? Já estamos no 11º ano, então o parque já está com seus 11 anos de vida, né? Já passa a ser uma criança, né? Que até então não, em breve será um adolescente, né? Depois dos 12 que vai para lá para 13, os teens, né? 13, 14 e tal. Em breve será um adolescente, ainda está em seu estado criança, então muito há por fazer. E a sua colaboração, meu amigo, minha amiga, principalmente teresopolitanos, porque os visitantes, todos aqueles que vêm para um ambiente como esse, são pessoas já, de certa forma, né, ambientalistas na alma, né, apreciadores da natureza. Ninguém se envolve em turismo ecológico ou turismo rural ou tudo isso que abrange a natureza sem ser um amante dela, sem estar preocupado com e por ela. Então, meus amigos, contamos com vocês, com a sua participação, com a sua consciência e, naturalmente, com a sua visita, né? A Carol depois vai nos dar aqui as informações necessárias para vocês acessarem, como eu já havia prometido anteriormente. A Rota Certa também vai oferecer todas as suas informações para que vocês possam entrar em contato com eles, porque a Rota Certa não foi escolhida aleatoriamente para fazer essa abertura do nosso canal. A Rota Certa foi escolhida pelo trabalho que vem desenvolvendo nesses anos todos, vamos dizer assim, pelo aprofundamento que eles têm, pelo amor à natureza e pela questão ambiental. Então, são pessoas que abrangem tudo que se pode querer de bom em relação ao meio ambiente e ao uso do turismo preservador, do turismo mantenedor e não do turismo predador. Por isso a Rota Certa é a nossa convidada desse nosso primeiro programa. Dia 10 de setembro de 2020, estamos abrindo as portas e a trilha continua. Um beijo grande e até a próxima.